Você se considera uma mulher corajosa? Qual deve ser o combustível dessa coragem? Coragem é bravura, intrepidez, valentia, determinação. É a capacidade de enfrentar o perigo e as dificuldades com firmeza. Ter coragem, então, é ser valente, é permanecer firme. Para nós cristãos, é permanecer firme na fé. Fé, esse é o combustível da coragem. Permanecendo firmes na fé, não cedemos às circunstâncias, por piores que elas sejam, porque confiamos naquele que nos ama, naquele que nos ensina, naquele que nos guarda. E o ter coragem, muitas vezes na palavra de Deus, é um mandamento. Os 10 mandamentos do Senhor para nós, cada um deles é para o nosso bem, é para a nossa proteção. Da mesma forma, o permanecer firme, não importando o que acontece ao redor, permanecer firme na fé, é mandamento, é para o nosso bem, é para a nossa proteção. Mas não é fácil ter esse tipo de coragem. E às vezes não é fácil evitar o medo e a dúvida. Então, vamos trabalhar mais um pouquinho na origem das palavras-chave a respeito dessa coragem que a Bíblia nos ensina a ter. Sede vigilantes, permanecei na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Varonilmente. Essa palavrinha vem de varonil, viril, do latim marcado pela força. Varonil, viril, a gente pensa que tem a ver só com os homens, mas o significado da palavra é marcado pela força, então também podemos ser marcadas pela força, é isso que a autora explica. Muito interessante a forma como Nancy Wilson compara a definição da palavra coragem com a palavra virtude. Na definição de virtude, nós temos excelência moral, obediência voluntária àquilo que é verdadeiro, obediência voluntária à verdade. Nós, como cristãs, não buscamos qualquer verdade, nós não buscamos essa verdade relativa que o mundo procura. A nossa verdade não é relativa. Nós buscamos e obedecemos voluntariamente àquele que é a verdade, o caminho e a vida. Graças a Deus por isso. Nossa fonte de coragem e força é Deus, como em qualquer outra virtude, fonte que eu preciso buscar para conseguir desenvolver qualquer coisa boa em mim. Essa fonte é o Senhor e Ele também é, mais uma vez, o alvo. Então, tendo isso em mente, vamos pensar mais no que a palavra do Senhor diz a respeito de coragem. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Outro exemplo lindíssimo é Paulo, quem cita, falando aos romanos. De quem ele fala aqui? Sobre a fé de Abraão. E aí ele diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha, veja que coisa mais linda. Abraão, estando convicto, plenamente convicto de que o Senhor era poderoso para cumprir o que prometera, esperando contra a esperança, creu. Então essa é a beleza da fé. Esperar contra a esperança. Como na história de Abraão e tantas outras, nosso Deus se revela fiel. Ele nunca falha.
Quando somos fortalecidas na fé, damos toda a glória ao Senhor. Em que situações precisamos de coragem? Precisamos de coragem para enfrentar mudanças, grandes ou pequenas. Precisamos de coragem para admitir que erramos. É um comportamento humilde, mas que exige coragem, admitir o próprio erro. Precisamos de coragem para admitir aquilo que não sabemos. Precisamos de coragem para receber críticas quando o nosso caráter cristão afronta aquilo que o mundo crê. Precisamos de coragem para resistir às mentiras de Satanás, inclusive uma que ele insiste em sussurrar no nosso ouvido, dizendo que não somos capazes de agradar a Deus. Quem somos nós para nos imaginar sendo virtuosas, por exemplo? É muito diferente quando eu reconheço a minha pequenez e insignificância diante do Senhor, como nós vimos lá na virtude da humildade. Esse é um fato, e diante disso eu me curvo ao Senhor e me torno submissa a Ele voluntariamente. Outra coisa é o inimigo tentar me fazer acreditar que qualquer esforço meu ou intenção em agradar ao Senhor é falha. Essa mentira precisamos combater. É preciso coragem para resistir à voz do inimigo. E por fim, nesses poucos exemplos, precisamos de coragem para esperar contra a esperança. Ele cita santas mulheres como exemplo, dizendo as santas mulheres que esperavam em Deus, ou seja, confiavam plenamente nele, praticando o bem. Essas mulheres esperavam em Deus, praticando o bem, servindo aos outros com humildade e não temendo perturbação alguma. É muita coragem e muita fé. Esperar em Deus sem ter medo daquilo que poderia vir. Essas santas mulheres citadas por Pedro, elas tinham um espírito manso e tranquilo. Ele cita isso no versículo anterior, no versículo 4. Espírito manso e tranquilo. Essa é uma arma poderosa contra o medo e a dúvida. Esse é o espírito de quem conhece e ama seu Senhor. E conhecendo e amando a esse Senhor, obedece aos mandamentos dele e nele descansa. Tamanha é essa confiança. Na versão Nova Transformadora, Pedro dá um conselho maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim às mulheres: vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno. Essa é outra tradução de espírito manso e tranquilo. Espírito amável e sereno. E aí ele diz que essa beleza é preciosa para Deus. Essa é a beleza que o Senhor espera de nós. A beleza de um espírito amável e sereno. A autora cita uma frase muito interessante a respeito da mulher que deve ser corajosa e combater o medo. Ela diz assim: a mulher, para ser virtuosa, deve abandonar a covardia e abraçar a feminilidade bíblica. Nada a ver com o feminismo e as ideias antibíblicas, mas ela diz abraçar a feminilidade bíblica. A feminilidade bíblica começa com um espírito amável e sereno, ou, na outra tradução, manso e calmo, o que não implica em mudança de personalidade. Então, eu sei que sou obra do Criador. Ele conhece minhas fraquezas todas e conhece meus pontos fortes.
e Ele pode usar todo o conjunto para a glória dEle, se eu entregar aos seus pés cada pedacinho de mim, para Ele me moldar conforme a sua vontade. Ter um espírito amável e sereno nada tem a ver com falar baixinho ou não expressar sua opinião. Nós somos chamados por Deus para declarar aos confins da terra as boas novas. Eu posso gritar o amor de Jesus ao mundo. E eu posso sim me destacar, mas me destacar em Cristo. Espírito manso e sereno tem a ver com obediência, tem a ver com tornar-se cada vez mais semelhantes a Jesus. Como vimos na carta de Pedro, aquele conselho que ele dá às mulheres: vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, o que é tão precioso para Deus. Quando eu busco o Senhor acima de todas as coisas, quando eu amo a Deus com todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força e todo o meu entendimento, o meu espírito, ele vai se tornando cada vez mais amável e sereno, ou manso e calmo. E assim eu consigo manter a paz com todos ao meu redor. E isso vai me tornar cada vez mais bela aos olhos do Senhor. Que verdade preciosa! Mansidão, ao contrário do que o mundo pensa, não é fraqueza. Se, por exemplo, eu me contenho por amor, pelo bem de outra pessoa, isso é coragem, isso é força, é determinação, é decisão de não dizer ou não fazer alguma coisa pelo bem de outra pessoa. Há na Bíblia muitas mulheres corajosas, inspiradoras, sem dúvida. E fora da Bíblia também, pessoas como Elizabeth Elliot, Corrie ten Boom, Fanny Crosby, são nomes muito especiais. Vale a pena pesquisar, procurando as biografias, vale a pena ler livros que elas escreveram ou que alguém escreveu a respeito da história maravilhosa de vida, de coragem e fé, por amor ao Senhor, abrindo mão de tudo para anunciar as boas novas. Inspire-se em biografias de mulheres piedosas, inspire-se também em mulheres próximas a você. Procure quem deseja ter mais intimidade com a palavra e busquem juntas permanecer na fé, fortalecidas no Senhor. E seja você também alguém que inspira outras mulheres a serem valorosas, corajosas, e tudo isso para a honra e glória do nosso Deus.